Vamos aplaudir fortemente ao Senhor. Bendito seja Deus. Eu gostaria de desafiá-los na manhã de hoje. Uma vez eu aprendi que os homens a gente aplaude assim, e Deus a gente aplaude assim. Eu gostaria que nós aplaudíssemos a Deus com as mãos levantadas. Forte, forte, forte. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra e a Ele todo o louvor para todos sempre. Amém. Eu quero convidar o nosso querido pastor Ivan para estar aqui no altar. Será o segundo palestrante da manhã de hoje. Menos. Amados, antes de recebê-lo, eu quero relembrar alguma coisa. Meados de 1970, eu tive a alegria de conhecer o pastor Ivan, ainda solteiro, viajando por esse estado numa DKV, visitando as nossas igrejas. E foi lá na cidade de Santiago, em meados de 1970, que você esteve lá, e eu ouvi pela primeira vez. Depois eu voltei a vê-lo nas convenções, de longe. Final de 1981, eu tive a oportunidade de vê-lo mais de perto, quando você esteve em Bagé, nos fazendo uma visita, e lá nós tínhamos ido em 1980 para plantarmos uma igreja naquela cidade, que hoje está lá o pastor Carlos, pastoreando aquele lindo trabalho, aquela linda igreja lá na cidade de Bagé. Final de 1981. Começo de 1982, na cidade de Pelotas, nós estivemos juntos mais uma vez. E naquela ocasião, naquele congresso de mulheres da nossa UFEBRAC, você, como presidente da convenção, me chamou para me assumir a igreja na cidade de Ijuí. 7 de fevereiro de 1982, eu assumi a igreja em Ijuí. Passaram-se 2 ou 3 anos, chegamos a 1984, 85. E você me chamou para caminhar com você, para botar água nas suas mãos. Eu não sei o que você viu em mim, mas você foi o instrumento de Deus para que a vontade do Senhor fosse forjada na minha vida, as configurações divinas fossem estabelecidas na minha vida. Eu sou muito grato a Deus e muito honrado na manhã de hoje em poder recebê-lo neste plenário. Para mim é um momento muito forte, muito marcante, porque a partir daí de 84, 85, começou uma história que nós podemos hoje dizer: combatemos o bom combate, nós não acabamos a carreira, ainda guardamos a fé até agora, e a coroa da justiça nos está reservada nos céus.
quero olhar para todos os senhores e as senhoras que estão aqui, mas especialmente a todos aqueles que têm sobre si uma liderança. É difícil a pessoa entender os mistérios de Deus, mas eu quero lhes afirmar com todas as letras: o povo que nós apacentamos pela misericórdia de Deus, nunca será para nós aquilo que nós não formos para a nossa liderança. Com a medida que medirmos, seremos medidos. Não esqueça disso, você que exerce uma função de liderança sobre alguém. O povo que está debaixo da sua liderança nunca será o que você não foi, o que você não for para a sua liderança. Isso é mistério de Deus. Se eu estou aqui hoje, é porque eu nunca disse não para você. Nunca disse não ao meu líder, ao meu mentor. Por isso eu te recebo, mano. Querido, que alegria. Aplaudindo a Deus carinhosamente pela tua vida, pelo teu ministério, pela tua família. Deus seja engrandecido, Deus seja louvado e exaltado, porque Ele é o Senhor, e só a Ele nós adoramos e rendemos culto. Obrigado, pastor João Manuel, por essas palavras tão amorosas, tão queridas, e a recíproca ser verdadeira é pouco, por tudo que você dedicou ao trabalho que nos foi entregue. Pastor João Manuel, eu ligava para ele em Ijuí: João, vamos sair para o norte tal dia, me encontra em Carazinho. Lembra, João? E nós saíamos numa veraneio. Obrigado, filha. Numa veraneio, motor 608, caixa Ford e diferencial Dodge Dart. Imagina. Tiago querido, como é que tu vai? Tudo bem, meu doutor? Aleluia, não tinha te visto. E nós dois se largava por esse Brasil afora, largando os pedaços, mas a gente ia e voltava, né, João? Carro sem ar-condicionado, não passava de 80 km por hora, um calor dos infernos. Vocês, eu acho que já passaram por isso, porque crente é atrevido, né? E nós orávamos: Senhor, não deixe esse sol nos judiar tanto dentro desse carro. E aquele motor era uma chaleira de quente, podia fazer um chimarrão em cima daquela coisa. E manda nuvens sobre nós, para que o sol não nos castigue. Irmão Jean, acredite, assim como todos nós estamos acreditando no testemunho de línguas estranhas, aleluia, é mistério, mistério é mistério. Nós íamos do Rio Grande do Sul até Rondônia, com nuvem, em época que não tinha nuvem.
Deus cuida de coisas muito pequenas para nós, mas importantes. Obrigado, João. Tu foi o único companheiro que aceitou o desafio. O único. E estamos aqui, meu companheiro, firmes. Ele deixava a Ione 4 filhos, e eu deixava a Marlene 3 filhos. Não tinha cartão de crédito naquela época. Não tinha dinheiro naquela época. Não tinha nada naquela época. Nós tínhamos que parar na estrada, telefonar num orelhão e pedir que nos depositasse. Aí a gente passava no banco e pegava aqueles troquinhos, dormia dentro da veraneia, ou a gente dirigia a noite inteira. Saímos de Feira de Santana depois do culto, só fomos parar em São Paulo. Lembra, João? Em Porto Alegre, né? Exatamente. Só paramos para abastecer. Glória a Deus. Irmãos, sentem, porque vocês não vieram aqui para ficar de pé. Pastor Roberto, eu só queria saber aonde eu me guio. Tem algum relógio para eu olhar? 10 minutos antes das 3 da tarde, a Alexa começa a tocar. Tá bom. Eu quero agradecer vocês, queridos, pelo amor com que vocês têm nos amado, a mim e a Marlene. E orado por nós. Quando eu não estou na convenção, é porque eu estou no hospital. Velho é uma tristeza. Coisa séria. Velho só vai a supermercado, farmácia e hospital. Ele parece um imã. Passa na frente do hospital, aquilo suga a gente assim. Tribulação. Eu peço desculpas também por não poder estar em todas as reuniões. Não sou figurão, não somos, mas eu estou um pouco fragilizado, porque peguei uma gripezinha meia enjoada e por cima uma disenteria. E isso, pastor João, batendo em velho é a mesma coisa do que o tufão, derruba na hora. Mas tá bom, glória a Jesus, né? Graças a Deus. Amados, a Marlene queria que eu ficasse no apartamento, eu disse não. O pastor Roberto falou comigo, disse, pastor, se tu não pode pregar, fique aí tranquilo. Eu disse não, porque Deus me deu uma palavra que eu gostaria de repartir com vocês. Amém? Abram as vossas Bíblias lá em Romanos capítulo 1. Agora, falar depois de Walter Bastos, esta enciclopédia bíblica, é difícil, mas eu vou me arriscar. Walter Bastos é um filho amado do coração, ele e o Luiz Ander, que está lá, glória a Jesus. Te lembra, mãe, quando ele estava no conselho conosco, era magrinho, sem barba, agora o homem alargou. O Walter está igual, né, Walter? Está elegante aí. Amém. Eu também. Então eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Daqui um pouquinho nós estaremos lendo o texto bíblico. Permitam-me fazer um comentário antes. Não se deprimam.
e nem fiquem assustados com aquilo que vou falar no início, mas tem um propósito. Deus sempre interveio sobre a maldade humana por consequência do pecado desde o Éden. Sempre Deus teve que tomar uma providência. Com o dilúvio, ele teve que dar um jeito, não deu mais. A raça ficou tão depravada, tão terrível, que ele teve que mandar o dilúvio. Sobrou 8 pessoas, só uma família. E aí, os historiadores, os cientistas de plantão, dizem que Deus não pode ser Deus que tenha feito aquilo, matado toda a raça humana, exceto 8 pessoas. Deus não faria aquilo porque Deus é amor. É que eles esquecem que Deus é amor, mas Ele é justiça. Depois, Deus olha os homens de novo, e diz a Bíblia que o Senhor desceram, olharam e viram eles fazendo uma torre de Babel, uma torre para chegar ao céu, para não se espalhar, quando a ordem do Senhor era crescei e multiplicai. Deus desce, confunde as línguas. Eu queria estar lá só para ver. Meu Deus do céu, o Jean namorando a esposa, imagina, hein, irmão? Namorando a esposa, aí a língua dela é uma e a tua é outra. Como é que vai se entender? Já pensou? Não ia casar, não tinha jeito. Deus confundiu as línguas. Que coisa tremenda, né? Um povo falava X, o outro falava Y, o outro falava... tiveram que se separar. Foi um para cada lado. Deus disse, ou vocês vão fazer o que eu mandei, ou vão. Não tem contrariedade nisso, vão fazer. Pelos séculos e milênios, fora, afora, podando o ser humano em suas tentativas de burlar os princípios eternos de Deus. Foi sempre assim. Sempre assim. Sempre os juízos de Deus foram derramados sobre a humanidade quando extrapolaram os limites da sua justiça. Pastor José, sempre assim. Sempre. Nínive, Deus avisou, eu vou matar vocês. Se arrependeram. Lá na frente, parece que 2 séculos depois, Deus destruiu Nínive. Sodoma e Gomorra, destruídos também, por causa da malignidade, do pecado. Por fim, é inaugurado o início dos fins dos tempos, com o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Ali é inaugurado a era final, que é esta que nós estamos vivendo. Já nos Atos dos Apóstolos, Pedro, em sua pregação, onde 3.000 almas foram convertidas, disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonho. Viu, pastor João? Os velhos terão sonho. Velhos só sonham, meu filho. Um monte de coisa. Enquanto é sonho é bom. Problemas são os pesadelos.
Então aqui começou o fim dos tempos e agora estamos no final desses tempos. Está compreendendo? Nós possivelmente, não afirmo, porque aqueles que afirmaram sempre erraram, estamos no final do fim dos tempos. No final do fim dos tempos. A nossa geração, eu gostaria que visse o arrebatamento da igreja, pastor Walter, porque não dá mais para aguentar. Irmãos, cá para nós está feia a coisa, está terrível. Hoje estamos vivendo em nosso quintal as piores tragédias, e não são as tragédias sozinhas que indicam o tempo do fim. Ouçam bem, por isso que eu disse que vocês não se deprimam. Vítimas fatais agora nesse ciclone que deu no Rio Grande do Sul, coisa que nunca aconteceu. Não tem na nossa história as coisas que aconteceram na terra da Marlene, lá Mussum. Não tem na história o que aconteceu em Roca Salles. Não tem. Vejam bem, em Mussum, 16 mortos, Roca Salles, 12 mortos, Cruzeiro do Sul, 5 mortos, Estrela, 2 pessoas mortas, Ibiraiaras, 2 pessoas mortas, Colinas, 2 pessoas mortas. Encantado, Imigrante, Mato Castelhano e Bom Retiro do Sul foram todos atingidos. E lá em Encantado foi aonde fizeram o Cristo, como é que é? Cristo protetor, que não conseguiu proteger nada, ninguém. Número de vítimas fatais, até às 13 horas atrás, 48 vítimas. As cidades atingidas chega a 100 cidades no Rio Grande do Sul. Isso até 13 horas atrás. Na Líbia, na cidade de Derma, com mais de 5 mil mortos, tudo junto, lá e aqui, 10 mil desaparecidos. Terremotos no Chile em 1960, com 9,5 de magnitude, Indonésia 2004, Japão 2011, ilha de Sumatra na Indonésia atingiu 14 países do sul da África e do leste da África. 230 pessoas morreram, 230 mil pessoas morreram. Irmãos, a gente não sente porque não é nós. Não é nosso pai, não é nossa mãe, não é nosso parente, não é nosso filho, não é nossa esposa, não é nossa casa. É a deles. E a gente ainda tem a petulância. Eu só fico pensando como é que Deus fica nos olhando. Só fico pensando como é que Deus fica nos olhando. Graças te dou, Senhor, porque não foi aqui e que foi ali. Esse é o semelhante. Feminicídio cresce 42,3% em São Paulo, até 20 de julho de 2022. Irmãos, 42% de feminicídio. 1.327 homicídios dolosos nos 6 primeiros meses de 2023 em São Paulo. Agora, na Turquia e na Síria, entre os 20 mais fortes terremotos, dos mais fortes da história, com mais de 50 mil mortos,
fora o grande número de desaparecidos. Isso é uma realidade de uma pesquisa que eu fiz com pouquíssimas coisas, porque tem muito mais coisas. Agora me diz uma coisa, o irmão reclama do quê? Nós reclamamos do quê, gente? Não temos que tomar um copo de semancolo, um copo de vergonha, um pouco de temor de Deus? Bom, eu posso dizer, eu fiz a minha parte, mandei para a convenção a minha oferta, a igreja da Cerro Azul da mesma forma, a nossa convenção arrecadou um monte de coisas e mandou para as áreas atingidas. Mas, irmãos, isso é o que nos sobra. Isso não mexe no nosso bolso, não mexe na nossa carteira. Agora vamos ver o contexto de tudo isso. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. Aqui está o contexto de tudo isso. Aqui está a razão de tudo isso. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade. O juízo de Deus já começou. Guardem isso. O juízo de Deus já começou. Faz tempo. Faz tempo. Como é que morreu o rei Agripa? Se eu não estou enganado no nome, foi ele que morreu comido de bicho, né? Vivinho. Botou uma roupa que às vezes a Marlene põe, cheia de brilho. Quando ela sai com aquela roupa, me dá um ciúme danado, irmãos. Ela sai se sacudindo e os brilhozinhos. Ele vestiu uma roupa daquela, fez um discurso tão bem feito que o povo disse: é voz de Deus, não é voz de homem. E ele aceitou. Deus mandou sobre ele uma praga de bichos que comeram ele na hora. Imagina, sobrou só os ossos. Juízo de Deus. Todo mundo está esperando o juízo de Deus para quando Jesus voltar. Amém. Ali vai ser o juízo final. Como é que vocês querem? Eu não sou defensor de Deus, porque Deus não precisa de defesa, mas como é que nós queremos que Deus espalhe amor e graça sobre uma terra idólatra, sobre uma terra prostituída, sobre uma terra mentirosa, sobre uma terra que mata os seus semelhantes? O juízo de Deus já começou. Eles não querem o amor de Deus, eles não querem a graça de Deus, eles não se interessam pela graça de Deus, eles debocham da graça de Deus, eles riem-se da graça de Deus, eles tripudiam em cima da graça de Deus. Eu não vou fazer justiça com as minhas mãos, porque eu sou pastor e não posso, e mesmo que não fosse, não faria, mas Deus, Ele é a autoridade máxima do universo, Ele faz aquilo que lhe aprouve. E o abuso dos homens, o abuso desta raça, o abuso desses governantes, vai até um ponto que Deus diz: chega, chega, tu não vai dar mais nenhum passo, seu infeliz. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor nessa semana, e ele dando um laço nas igrejas mornas que saiu lasca. E ele disse: um irmão chegou para mim, ele é muito engraçado, e disse: pastor, até domingo que vem. Dizer: então morre, seu desgraçado. Como é que até domingo que vem? Vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor. Nós temos culto quase todos os dias aqui. Como é que isso, você só vem domingo que vem? Ele estava falando sobre as igrejas
que estão na UTI. Paulo descreve o caráter do homem caído, ele dá algumas razões pelas quais todo mundo nasce sob a ira e condenação de Deus. Então vamos tecer considerações em cima desse texto. Os três primeiros motivos, a reação do homem à revelação de Deus são apresentadas aqui. Olhem bem o versículo 19. Se Deus não tem razão de mandar chuvas sobre o Rio Grande do Sul, esse país que está em guerra com a Rússia, como é que é? Ucrânia, um país idólatra, quer o quê? Acha que Deus vai ficar com os braços cruzados? A verdade sobre Deus é revelada entre eles instintivamente. Deus plantou esse conhecimento em seus corações. Deus desde os primeiros tempos, os homens viram a terra, o céu e tudo quanto Deus fez, tendo conhecido a sua existência e seu grande e eterno poder. Resultado, eles sabem quem é Deus. O índio sabe quem é Deus. O africano que nunca viu a civilização sabe quem é Deus. Eles não terão desculpa alguma quando estiverem diante de Deus no dia do juízo. 21. Sim, eles bem sabiam que sabiam de Deus, mas não admitiram nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele todo o seu cuidado diário. Era isso que Paulo estava dizendo. Isso é uma raça infeliz, isso é uma raça irresponsável, isso é uma raça que não adianta lançar bondade sobre eles. Tenho mandado frio, tenho mandado calor, tenho mandado chuva, tenho mandado plantação, tenho mandado livramento, não adianta nada. Você pode não se curvar diante de mim, você pode não se curvar diante do João, você pode não se curvar diante do Roberto, você pode não se curvar diante da lei, você pode não se curvar diante da igreja, mas diante de Deus, ou se curva, porque a palavra diz que todo o joelho se dobrará sim ou sim, aqueles que creem e aqueles que não creem. Esse povo vão ressuscitar e vão dobrar os joelhos diante de Deus no juízo final, sim ou sim. Mas a igreja do Senhor, nós cremos assim, porque somos quase totalmente arminianos, não é? O sábio falou, está falado. Entende, irmãos? No dia do juízo, eu vou estar lá com meu Salvador. Yes! Você também? Yes! Aleluia! Vou estar lá. Oh, aleluia! Acabou as viagens para Brasília, meus amigos. Acabou a luta nos tribunais. Nós vamos estar com o Senhor. Oh, aleluia! Lá não terá luterano, graças a Deus. Lá não terá Brasil para Cristo, graças a Deus. Lá não terá principalmente a igreja batista, graças a Deus. Que se tiver 4 batistas, se tiver 7 batistas. Pô, agora eu me esqueci. Não, se tiver 2 batistas, tem 7 opiniões. Agora acertei. Não vai ter, irmão, só vai estar lá os remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Uhul! E o resto se ferre. Não querem Deus. Está aqui Paulo falando. Debocham de Deus, debocham da sua igreja. Eu disse para o João aqui em cima,
baixinho: se eu tivesse que fazer tudo que nós dois já fizemos juntos, e que eu fiz junto com a Marlene, por esse Brasil lá fora, do mesmo jeito, dormindo na veraneio com nossos 3 filhos, as crianças fazendo xixi num piniquinho, e ela ia lá, botava fora, um frio desgranido, levávamos colchãozinho para eles. Eu disse para o João: se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Sabe com quantos anos Davi morreu? 70. Sabe com quantos anos Moisés morreu? 120. É que Davi não se cuidou. Por isso que eu me cuido. Piada, né? Mas eu já passei de Davi, estou com 80 já. Dizem-se sábios, sem Deus, tornam-se, em vez disso, completamente tolos. É a palavra que está falando, não é o Ivan. Irmãos, entendam uma coisa: essas desgraças mundo afora, essas desgraças pelo Brasil, esse como é que é? Feminicídio. Isto é fruto de uma raça perdida, de homens maus, indolentes, estúpidos, sem Deus, sem amor. E agora as mulheres deram para matar os homens também. Bem feito. É verdade. Teve um abobado de um japonês lá no Rio de Janeiro, pastor, que ensinou a mulher a dar tiro. Ensinou a mulher a dar tiro, uma paranaense. E aí ele começou a trair a paranaense deu um tiro bem na fuça dele. E ainda cortou ele em pedacinho. Irmãos, está amarrado em nome de Jesus. Está entendendo? A degradação que chegou à raça humana, irmãos. Uma moça não pode andar na rua, uma menina não pode andar na rua sozinha. As minhas netas, eu não quero que elas vão sozinhas no supermercado que fica 1,5 quadra da minha casa. Eu vou lá para a esquina olhar elas como se adiantasse, né? Não adianta nada. Um velho com 80 anos desarmado que, se correr, cai. É verdade. Ontem eu fui pôr as calças lá no banheiro, caí. E a Marlene não me ajudou a levantar. Minha florzinha estava dormindo, tadinha. Entende, irmãos? Não tem mais lugar, não tem mais espaço. Os senhores que são advogados e que ficam sabendo dessas coisas sinistras, não tem mais espaço para malignidade, não tem. Ora vem, Senhor Jesus. Não porque eu queira escapar, irmãos. Eu não quero escapar de nada. Eu vou continuar pregando o Evangelho enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver voz, pregando a palavra de Deus, falando contra a identidade de gênero. Quiser me prender, me prenda, eu vou para a cadeia, pronto. Tem problema? Claro que tem problema, eu não quero ir, né? Mas vou. Chegar lá, vou cantar como Paulo. Irmãos, ó, entendeu? Deixa eu tocar aqui. Trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de seres animais e répteis. Irmãos, como é que fica o coração de Deus? Como é que fica a mente de Deus? Como é que fica, qual é a atitude que Deus deve e pode tomar? Juízo. Adoram um sapo,
Adoram uma cobra? Adoram um bezerro? Hein? Adoram uma vaca, é? Lá na Índia. Isto é notório principalmente nesse tempo do fim. O que acontece então? Olha o versículo 24. E assim Deus deixou que continuassem com toda a espécie de pecados sexuais e que fizessem tudo quanto desejassem, coisas vis e pecaminosas com os corpos uns dos outros. Deus disse: é assim que vocês querem viver? É? Então vão, vive, te arrebenta, fazendo as coisas mais nojentas, que são inomináveis numa plateia como esta. Comentário de MacArthur: séculos antes de Davi havia declarado que os homens que negam a Deus são sua verdade são tolos. Salmos 14:1 ele citou. O homem que diz não, Deus não existe, é completamente louco. O resultado dessa ideia é errada, é a perda da moral. Quem acha que Deus não se importa com nossa vida é incapaz de fazer coisas boas e certas, diz MacArthur. E é essa a mesma loucura que os engana em pensar que eles são sábios. Nunca a ciência foi tão longe. Eles tiraram o meu coração dia 2 de março do ano passado, botaram na mão, mexeram nele, eu não vi nada. Eu queria olhar o meu coração. Lá no meu coração está, eu fiz uma tatuagem nele. Mandei os médicos fazer uma tatuagem. Marlene. Ganhei o dia, né? Estou bem na foto. Tiraram meu coração para fora. Olha que coisa tremenda. E eu estou aqui com ele de novo. Ponte de Safena e Mamária. Estou aqui com ele de novo. Que coisa séria. Hoje a genética está tão, como é que se diz? Tão apurada, um conhecimento tão tremendo, irmãos, que eles fazem de um velho como eu, um rapaz de 25 anos, eu vou saber onde é que estão fazendo. Vendo a minha casa. Não sei se tem conserto. Nós estávamos em Israel, eu e a Marlene, e tinha uma irmãzinha má ruim, de lado, de frente, de costa. Não tinha por onde a gente olhasse que pudesse dar um elogio. Não tinha jeito. Mas o casal era muito engraçado. E ele ricaço, e aí nós estávamos na fila do almoço, João, e ela disse: agora voltando para o Brasil eu vou fazer uma lipo, eu vou fazer como é que é, hein? Harmonização, fazer uma cirurgia plástica e coisa e tal. Aí o marido olhou para trás, ele tinha uma voz grossa, dizia ele assim: tu, meu amor, só uma ressurreição. Eu matava um homem desse. Olhou para trás assim, e ela era batoquinha assim, baixinho. Tu, meu amor, só uma ressurreição. Eu acho que eu estou nesse nível aí.
O homem natural não pode pensar perfeitamente sobre qualquer coisa, mas seu pensamento é pervertido mais severamente no reino espiritual e divino, porque é aí que sua rebelião pecaminosa é centrada. Em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram de vontade própria crer em mentiras, e assim fizeram suas orações às coisas que Deus fez, mas não obedecendo ao bendito que criou essas mesmas coisas. Versículo 25, versículo 26, esta é a razão pela qual Deus os abandonou. Está vendo? Por que essas coisas acontecem? Tem explicação, gente. Deus os abandonou à sua própria sorte. Tu quer viver assim? Tá bom, entope os rios, faz represa onde não deve. O pecado emburrece, e a Bíblia diz que Deus os entregou. Irmãos, isso é muito forte. Quando Deus entrega um camarada para fazer o mal, é coisa séria, coisa triste, não tem volta. Deus os entregou, pastor Walter. Esta é a razão pela qual Deus os abandonou. O plano natural que Deus tinha para eles, e cederam aos pecados sexuais entre elas mesmas, as mulheres. Olha, irmãos, a mulher está terrível hoje, hein? E agora tem, cuidado, no meio evangélico, hein? O empoderamento das mulheres, no meio evangélico, estão copiando lá no mundo. A Marlene tem que se empoderar mais do quê? Do que? Ela tem tudo que quer, essa baixinha. Tudo que ela pede eu dou. Até o cartão de crédito eu dou. Fala nisso, elas vão sair hoje de tarde. Eliseuzinho, dá o cartão de crédito aí. Cadê o pastor lá de Rio Grande? Passo Fundo. Não, o de Rio Grande, que é dele. É, o Ronaldo está lá. Ele disse que estava pregando, e a esposa dele estava viajando com a Marlene lá no Nordeste, e ele pregando, e o celular só fazia assim, plim, 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 plim. Hein? Não, não era o Samuel, era o Rodrigo. E ele pregando, dizia, ele está amarrado, está amarrado. E o celular não parava. O Samuel também disse que hoje ele não vai dar o cartão. Hein? Ô filho, eu vou te dar um conselho, rouba. Tem 2 advogados aqui para te defender. A concupiscência do homem é entendida como iniquidade contra as leis da primeira tábua, e injustiça contra as da segunda, e do sacrifício de Jesus para a redenção humana. A causa de essa libidinagem é deter com justiça a verdade. MacArthur fala, deixa eu passar aqui. Suas vidas ficaram cheias de toda a espécie de maldade e pecado, ganância e ódio, inveja, assassínio, brigas, mentiras, amargura e mexericos. Falam mal um dos outros, viu, irmão? Cuidado com a língua, não fica falando mal de ninguém, você entra nessa turma aqui. Coisa séria, hein? Falam mal uns dos outros, mentindo, cheios de ódio contra Deus, insolentes, fanfarrões, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar, e sendo continuamente desobedientes aos seus pais, procuravam compreender mal
quebravam suas promessas e tornavam-se criaturas sem coração, sem nenhuma compaixão. Eram perfeitamente sabedores da pena de morte divina por todos esses crimes, contudo continuaram assim mesmo, e os praticaram de todas as maneiras, encorajando outros também para que agissem do mesmo modo. Parei aqui. Meus irmãos, queremos o quê? Esse povo faz tudo isso e quer refresco? Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. O juízo de Deus já começou sobre a terra. E quando Jesus vier, o juízo vai ser o juízo final, que não dá nem para comparar com isso que Paulo falou. Não dá nem para comparar. Os ímpios vão ressuscitar e vão ficar olhando para Jesus, inclusive Judas, inclusive aqueles que o transpassaram, inclusive o tal de, meu nome daquele juiz que condenou Jesus, não era Caio Fábio, como é o nome dele? Não mandei fazer besteira com a Bíblia. Como é que é o nome dele? Pilatos. Pilatos vai estar lá, irmãos, olhando Jesus. Que coisa terrível, hein? Então vai ser incomparável. Porém nós, estou findando, pastor Roberto, fique em paz. Quanto a nós, o texto diz, 1 Coríntios 15, 55 a 58, olha só, cutuca o seu irmão, e diga para ele, nós é assim, ó, mas não desvia não, irmão. Se tiver que mudar de denominação e for para uma outra melhor, tudo bem, agora não desvia, né? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito seja Deus! De todas as denominações, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, vamos morar com o Senhor. Aleluia! Arminiano, calvinista, inista, inoste, naste, não sei o que mais, que creem que Jesus é o seu Salvador, que Ele nasceu de uma mulher e foi homem e morreu por nós, deu sua vida e ressuscitou, vai estar com o Senhor. E ele diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que o Senhor, que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Oh, pastor Roberto, aleluia, todo o trabalho não é vão. Oh, Rose, agora tu tens uma profissão, tens a oportunidade de ganhar dinheiro e repartir com teu marido. Pode até tirar um cartão de crédito e dizer, meu amor, olha aqui, usa o meu cartão. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido. O teu trabalho não é vão, viu? O teu trabalho não é vão. O trabalho de vocês não é vão no Senhor. Pode continuar fazendo, ainda que alguém não bata palma para você, ainda que não reconheçam o teu trabalho, ainda que não digam que está tudo bonito, o teu trabalho não é vão, porque a tua recompensa não vem daqui, ela vem de lá.
é o Senhor que te recompensará. Amém? Não deixem de orar por mim, pela Marlene. Estamos fazendo tudo aquilo que dois velhos podem fazer, que lhes é permitido. Que Deus vos abençoe e recompense. Pastor Roberto, palmas para Jesus. Nós não vamos ter intervalo, vamos direto para a próxima palestra. Eu vou pedir que nenhum dos senhores, nenhuma das senhoras